Essa semana foi o meu aniversário e eu quis muito fazer um bolo parecido com esse que eu vi na internet, então eu decidi fazer esse daqui. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que aconteceu quando eu fiz esse bolo. Primeiro eu fiz a massa do bolo, que eu já ensinei aqui no canal, fiz até na panela, e depois eu fui cortar a barra de chocolate. Essa barra de chocolate é aquela que vem de 1 quilo, eu cortei vários pedaços pequenos para poder ficar mais fácil para derreter. Eu também já ensinei esse processo aqui no canal, no vídeo de ovos de Páscoa. Então, quando derreteu completamente, eu peguei essa embalagem descartável, eu usei duas embalagens, essa menor e outra um pouco maior. Peguei o chocolate com uma concha e coloquei aqui dentro e comecei a espalhar, tanto aqui no meio como nas laterais também, desse jeito que eu estou fazendo, para poder fazer a primeira camada do nosso chocolate. Aí eu coloco até encobrir essa pontinha aqui da forma, eu completo assim, espalhando com a ajuda da colher, até ficar aqui. E depois que você espalha, aí você vem com uma forma e coloca aqui em cima para poder virar e deixar o chocolate escorrer bastante. E deixa na geladeira até endurecer, mais ou menos uns 10 minutos, que nem ficou aqui, ó. Aqui tava na geladeira, aí eu tirei, ficou essa borda, que foi do chocolate que escorreu. Aí eu peguei, cortei aqui, raspei essa parte grossa aqui na lateral, o máximo que deu, e vim com outra concha de chocolate para poder fazer a segunda camada. Porque se você deixar só uma camada, ele vai ficar muito fino, então na hora que você for pegar, ele pode trincar. Então, com a segunda camada, fica bem melhor. Aí você coloca o chocolate e espalha do mesmo jeito que você fez na primeira camada. Se você vê que ficou pouco, aí coloca mais um pouco de chocolate e termina de espalhar e faz o mesmo processo. Coloca a forma em cima, vira de cabeça para baixo para o chocolate escorrer e deixa na geladeira mais 10 minutos. E eu repeti esse mesmo processo nessa forma maior, porque eu queria o bolo com 2 andar. Mas o que eu vi na internet só foi com um só. Mas aqui eu fui de ousada, fui querer fazer 2. Então, acabou essa sujeirada toda. E eu aprendi também, porque eu estou fazendo pela primeira vez esse bolo desse jeito, com essa casca de chocolate, que essa borda aqui não pode ter chocolate, porque ela vai atrapalhar na hora de desenformar. Então, o que que eu fiz? Eu cortei essa borda aqui de chocolate, aí eu aprendi depois, você vai ver que vai dificultar se essa borda tiver bastante chocolate. Então, o certo é deixar a borda sem chocolate, só o desenho mesmo, tá? Aí, aqui eu tentei desenformar, me deu um pouquinho de trabalho, porque foi a primeira vez que eu fiz e eu não sabia que essa borda não podia ter chocolate. Aí foi a maior briga para desenformar. E no vídeo que eu vim ensinando, a moça corta essa embalagem, só que eu não queria cortar essa embalagem, tá? Eu queria reaproveitar ela. Então, eu peguei, cortei as bordas aqui do chocolate na lateral e, graças a Deus, consegui desenformar ele. Que esse daqui é aquele menor que eu não coloquei chocolate em toda a borda. Já com esse maior, me deu mais trabalho de desenformar, porque o chocolate ficou todo nas bordas. Então, aqui não teve jeito, eu tive que cortar aqui na lateral para poder ajudar, né, entrar o ar para desenformar. Então, quando você for fazer, não coloque chocolate nessa borda aqui, ó. Assim que você vê que o chocolate foi na borda, você vai e corta a borda. E na hora que você for espalhar o chocolate, não espalhe até chegar nessas pontinhas, tá? Coloque só no desenho mesmo. Aí, o que que eu fiz? Eu cortei aqui na lateral, com cuidado. E mesmo eu tomando cuidado para não quebrar o chocolate, esse chocolate ainda acabou trincando. Olha como ficou. Mas não tem problema. Não precisa se desesperar, porque essa parte trincada aqui, eu coloquei mais uma colher de chocolate e levei para a geladeira para poder não quebrar mais ainda. Então, eu coloquei uma colherzinha, levei na geladeira, deixei uns 5 minutinhos e peguei de volta. Então, ficou assim.
Aí, como ficou assim, eu fui lá e terminei de tirar a embalagem. Aí, soltou completamente, né? Não teve como eu não cortar a embalagem. Deixei lá no cantinho e vim cortar o bolo. O bolo, eu diminuí aqui o tamanho. Esse maior eu fiz na panela, porque essa forma, né? Essa panela, o tamanho dessa panela é maior do que aquela forma de chocolate que eu acabei de fazer. Então, eu fui e diminui o bolo, cortando assim as laterais e cortei também aqui no meio. Eu dividi aqui em 3 pedaços. Então, primeiro eu dividi aqui e depois eu fiz outra repartição, tá? Então, ficou 3 círculos de bolo. E outra coisa também que eu fiz enquanto o bolo estava assando foi o recheio. Por quê? Para fazer essa montagem, tem que estar tudo frio, tanto o bolo como o recheio, para poder não derreter o chocolate, né? Aí, enquanto o bolo estava assando, eu estava fazendo o recheio, deixei esfriando tudo e fui fazer a casquinha do chocolate. Aí, eu peguei esse recheio e coloquei aqui dentro da casquinha do chocolate, desse jeito que eu estou fazendo, tá? Primeiro você passa o recheio e espalha ao redor dele todo e coloque no meio também, tá? Para poder facilitar para colocar o bolo. Aí eu fui, peguei o bolo cortado e coloquei aqui dentro com cuidado e vi que ainda faltavam uns pedacinhos de bolo aqui na borda. Mas não tem problema, é só você cortar uns pedacinhos de bolo menor e encaixar aqui na lateral. E esse processo você vai fazer nos outros também, se por acaso você fazer mais de um. Eu que fui ousada, quis fazer mais de um. Mas no vídeo que eu vi, a moça só estava fazendo um só. E esse menor, eu fiz na forminha mesmo, de buraco no meio, coloquei aqui no prato e recortei 3 partes também, do mesmo jeito que eu fiz no maior. Aí eu vim aqui com a casca, já com recheio, coloquei o bolo cortado aqui dentro, completei aqui no meio com aqueles pedaços de bolo que eu já tinha cortado, né, do bolo maior. Coloquei aqui e molhei com um pouco de suco. Esse suco é suco de manga, mas você pode estar molhando com qualquer suco que você tiver, ou então leite. Se você não tiver nem suco nem leite, pode estar colocando umas colherinhas de água só para poder umedecer o bolo, tá? Aí depois que você coloca o suco, você vem com o recheio, coloca aqui no meio para poder espalhar e você vai repetir esse mesmo processo até finalizar essa forma, tá? Esse é o menor, que vai ficar na parte de cima. Então, eu só finalizei aqui com o bolo. Eu cortei uma camada bem fininha, coloquei uns pedaços no meio e reservei. Já no bolo maior, eu fiz o mesmo processo do bolo, molhei com suco, coloquei o recheio até finalizar com o bolo e aqui eu coloquei uma camada de chocolate derretido e levei na geladeira para poder endurecer. Foi mais ou menos uns 15 minutos. Para montar o bolo foi muito fácil. Tirei a parte descartável, peguei o bolo menor, coloquei em cima do maior e decorei a mesa e a parte de cima do bolo com um pouquinho de recheio e os morangos. Eu pensei que nem ia conseguir esse morango, aí eu fui e ganhei, já era de noite, na hora de eu montar o bolo. A saga do bolo. O mal de quem não tem a ferramenta certa para o trabalho certo. E na hora de cortar que foi engraçado, eu tive que usar a faca mesmo, porque eu fiquei com medo de quebrar. Esse daqui é aquele bolo menor, por isso que não tá o chocolate aqui na parte de baixo. E eu fui continuar cortando, e o tanto que ao decorrer que eu tô cortando o bolo, começou a quebrar na lateral, na parte de trás. Mas eu fui continuando cortando assim mesmo. E eu cortei em cima e eu cortei embaixo, e olha como ficou aqui na parte de trás, todo quebrando. E eu fui comer assim mesmo. E para quem fez pela primeira vez esse bolo, me diga aqui nos comentários o que você achou. Confesso que deu um pouco de trabalho, mas o importante é não desistir, e sim persistir. Olha lá no meio. E se você quer uma coisa, por mais simples que seja, corra atrás, planeje, que vai dar tudo certo. Faça o seu melhor.